A paz e a graça do Senhor Jesus Cristo, amados irmãos. É com muita alegria que nós nos reunimos nessa noite para celebrar o nome do nosso Deus. E estar na casa do Senhor é sempre motivo de muita alegria. Poder adorar aquele que é digno de toda honra, de toda glória e de todo louvor. Nós damos as boas-vindas aos nossos irmãos que estão nos visitando, dizer que a Igreja Cristã Gileade, aqui do José Walter, sempre está de braços abertos, sempre as portas estão escancaradas para recebê-los. Mas também queremos dar as boas-vindas àqueles nossos amados irmãos que estão nos acompanhando através do nosso canal no YouTube, que a bênção do Senhor seja sobre a tua vida. Nós temos alguns irmãos que por questões de saúde se sentem impedidos ainda de estar aqui na casa do Senhor. Mas as nossas orações são no sentido de que logo todos possamos estar juntos, congregados aqui, adorando ao Rei dos Reis, ao Senhor dos Senhores. Aproveito para pedir a você que está nos acompanhando através do YouTube e a toda a igreja que possa também fazer isso, inscreva-se no nosso canal, acione o sininho para ser informado de novas postagens, deixe o seu like se você gostar da mensagem e de tudo que está acontecendo nessa noite, faça seus comentários, mas principalmente, compartilhe essa mensagem, o link dessa mensagem com outras pessoas. É muito bom, queridos, a gente compartilhar a palavra de Deus. Eu lembro, ainda do meu tempo de juventude, nós não tínhamos acesso à internet como temos hoje, e a forma da gente levar a palavra de Deus às pessoas, às vezes era através de um folheto, às vezes através do testemunho, de uma palavra, boca a boca, ou nas cruzadas que se realizava na cidade. Hoje, nós temos a oportunidade não só de chegar até o nosso vizinho, a um parente, a um amigo, um colega de trabalho, mas a pessoas tão distantes em outras cidades, em outros estados e até mesmo em outros países. O Senhor nos proporciona isso através da internet. Então faça bom uso da internet, espalhe as boas novas de salvação. Hoje nós vamos olhar para um milagre que Jesus realizou e que tem a sua narrativa registrada em 3 evangelhos. Mateus, Marcos e Lucas são os evangelhos chamados evangelhos sinópticos. Eles relatam esse milagre de Cristo. Mas nós vamos fazer a leitura lá no evangelho de Mateus, capítulo 8, versículos 23 a 27. Se você não está com sua Bíblia, você vai poder acompanhá-la através da mídia aqui da igreja. Essa é uma história curta, porém uma grande história e que tem um ensinamento poderoso para as nossas vidas. O seu objetivo é responder a uma pergunta que na verdade é central em todos os evangelhos, e se você observar, é central em todo o cristianismo, e que lá no versículo 27 se encontra, quando os discípulos perguntam: quem é este homem? Quem é este homem? Queridos, nesses tempos de medo, de incerteza, de doenças, de violência, de insegurança econômica em que nós vivemos, é importante que perguntemos: quem é Jesus? Quem é esse homem que os evangelhos nos apresentam? Quem é esse Jesus que se revela como as boas novas, a boa notícia? E a resposta, ela se encontra exatamente aqui em Mateus capítulo 8, versos 23 a 27. Olhe para o homem que dorme. E é isso que nós vamos estar fazendo agora, a leitura da palavra de Deus lá em Mateus capítulo 8, versículos 23 a 27. Diz assim a palavra do Senhor: entrando ele no barco, seus discípulos o seguiram. De repente, uma violenta tempestade abateu-se sobre o mar, de forma que as ondas inundavam o barco. Jesus, porém, dormia. Os discípulos foram acordá-lo, clamando: Senhor, salva-nos, vamos morrer. Ele perguntou: por que vocês estão com tanto medo, homens de pequena fé? Então ele se levantou, repreendeu os ventos e o mar, e fez-se completa bonança. Os homens ficaram perplexos e perguntaram: quem é este que até os ventos e o mar lhe obedecem? Queridos, o capítulo 8 descreve um dia de muitas atividades na vida de Jesus. Depois, em casa, você vai poder ler todo o capítulo 8 e você vai ver que o dia de Jesus ali foi fatigante, foi cansativo, exaustivo. Ele realizou milagres, curas, expulsou demônios, ensinou as multidões, e naquele momento, muitos seguiam a Jesus, o acompanhavam, estavam atentos a tudo aquilo que ele realizava. Ele então decide atravessar o grande lago,
que, devido à sua extensão, chamava-se Mar da Galileia. E assim, então, chegar à outra margem e poder descansar. Ele está tão cansado que logo que entra no barco, ele dorme. Os discípulos, então, navegam em sua embarcação, seguido por outras pequenas embarcações com as pessoas que viram os milagres de Jesus. Mas durante a travessia, uma tempestade se forma, e os ventos de um lado para o outro jogavam aquela embarcação, de tal forma que a água começa a entrar naquele barco. Alguns daqueles discípulos que estavam ali eram hábeis pescadores, porém, naquele momento, todos ficaram aterrorizados, amedrontados, e pensaram que iriam morrer. Jesus, aparentemente, parece alheio a tudo à sua volta, e ele permanece em um profundo sono, até que os discípulos o acordam, falam-lhe da dificuldade que eles estavam atravessando. É nesse momento, então, que Jesus se ergue, repreende a tempestade e tudo se aquieta. Os homens que acompanhavam Jesus, diante de sua autoridade sobre as forças da natureza, perguntam: quem é este que até os ventos e o mar lhe obedecem? Aqueles homens viram Jesus curar enfermos. Aqueles homens viram Jesus realizar grandes milagres, expulsar demônios, falar com autoridade que os sacerdotes não tinham. Mas agora, eles estavam impactados diante da autoridade de Cristo, frente às forças da natureza. Nós escolhemos como título para a nossa mensagem: quem é este? Quem é este? Essa indagação, queridos, foi feita não apenas por aqueles homens que viram aquele grande poder de Deus se concretizando, aquele milagre acontecendo, não apenas por aqueles, mas ao longo dos séculos, em todo o mundo, e ainda hoje, muitos fazem esta pergunta: quem é este homem? Quem é este Jesus? Nessa história, nós encontramos 3 personagens que são protagonistas dessa narrativa. E nós queremos conhecer cada um desses personagens, porque para entender o que Mateus, inspirado pelo Espírito Santo, tem a nos ensinar, é importante saber desses personagens a sua relação com Jesus. O primeiro personagem é o mar revolto, é o mar tempestuoso. O segundo personagem é o homem que dorme. E o terceiro personagem são os homens de pequena fé. Em todos esses 3 personagens identificamos a mesma maneira de olhar para essa passagem. Todos eles estão dizendo: olhe para o homem que dorme. Vejamos então a primeira coisa, o primeiro personagem a se olhar, que é o mar revolto, que se enfurece devido a uma violenta tempestade. É interessante, queridos, que hoje nós compreendemos como surgem as tempestades. Nós sabemos o que pode causar, por exemplo, um furacão. Nosso país, ele é livre desses tipos de situações, mas de vez em quando a gente acompanha relatos, principalmente na América do Norte, de tempestades que chegaram até o grau 4, de no máximo 5, causando grandes estragos, não só materiais, mas também em vidas humanas. E aqui nesse momento, aquele mar está sendo tumultuado por forças da natureza, fortes ventos que levantam grandes ondas. Naquele momento, aqueles homens estão acostumados à vida no mar, estavam amedrontados. Nós aprendemos não apenas no Evangelho de Mateus, nessa passagem que nós lemos, mas também em Marcos e Lucas, aonde essa passagem também é revelada, que esse milagre, que Jesus, ele está atravessando o chamado Mar da Galileia, passando de Cafarnaum, que era uma área, um território judeu, e indo até a cidade de Decápolis, que era um território grego. Era aproximadamente uma travessia de 13 quilômetros. E no Evangelho de Marcos, lá no capítulo 4, onde tem essa mesma narrativa, lá no versículo 36, nos é dito que não foram apenas Jesus e seus discípulos que cruzaram esse grande lago, mas que outros barcos também foram com eles. Mateus,
no capítulo 24, no versículo 24 do capítulo 8, nos traz a seguinte declaração: uma violenta tempestade se abateu sobre o mar, de forma que as ondas inundavam o barco. Eu não sei quanto a vocês, mas eu tenho problemas sérios em navegar. Eu sinto muito enjoo. A cabeça fica logo tonta, eu tenho mal-estar, eu não me sinto bem. Isso já no mar tranquilo. Imagina só no mar revolto, no mar que está a sofrer, né, com os fortes ventos. Aqueles discípulos, no versículo 25, aterrorizados, passam a dizer: Senhor, vamos morrer. Eles viram a morte naquele momento em que a tempestade se abatia contra aquela embarcação. Eles literalmente estavam dizendo isso: Senhor, estamos morrendo. Senhor, estamos morrendo. Diante desse relato inicial, nós identificamos duas lições para aplicarmos à nossa vida. Primeiro, hoje, quando nós enfrentamos tempestades em nossa vida, quando nós estamos olhando para a face da morte, quando dizemos, fomos atingidos pela crise, fomos atingidos pela dificuldade, estamos sofrendo, estamos morrendo, independentemente de sermos gregos, judeus, samaritanos, independentemente da religião, da cultura ou da língua, tudo isso é deixado de lado naquele momento e despertamos para a nossa vulnerabilidade, quer seja rico, quer seja pobre, quer seja um doutor, quer seja alguém de pouco conhecimento, quando enfrenta a morte, se percebe quão frágeis nós somos, quão vulneráveis nós somos. E naquele momento, todos os discípulos, assim como nós, não importa de onde vieram, não importa a língua que falam, a cultura que pertençam, todos percebem a sua mortalidade. Ou seja, que os seres humanos não podem se levantar diante do maior inimigo deste mundo, que é a morte. A gente viu claramente isso durante esses 2 últimos anos de pandemia. Principalmente em 2021. Quando isso chegou-nos tão próximos, bateu à nossa porta. Quanta dor, quanta tristeza isso nos causou. A morte, esse último inimigo, esse último bastião, foi vencido na cruz do Calvário. Porém, ainda hoje, ele traz tristeza ao nosso coração, pela perda, pela separação de pessoas que nós amamos. Era por isso que naquele momento os discípulos estavam amedrontados, eles estavam à beira da morte. É por isso que muitos deste mundo ainda vivem amedrontados com o poder da morte, porque não sabem o que lhes aguarda, porque não tem perspectiva de um amanhã. A segunda coisa que nós podemos aprender nessa primeira passagem, com esse mar revolto, é que assim como os discípulos, nós também estamos diante da tempestade, diante do sofrimento, do medo. Também há diferenças na maneira como as pessoas processam isso. Ainda hoje, nos dias de Jesus, por exemplo, ali eles estavam dentro de uma cultura grega, uma cultura romana. Era muito fácil saber que alguém poderia dizer assim: o que está acontecendo frente a essa tempestade é que os deuses do mar, Netuno e Poseidon, estão brigando. Este é um capricho dos deuses, eles estão nos julgando, diriam os gregos. Já os filósofos estoicos, epicureus e outros acadêmicos, se estivessem naquele barco, teriam dito: este é o destino, é o fatalismo. Isso é o que todos nós devemos esperar. É por isso que nós precisamos estar calmos e usar a razão, a sobriedade e enfrentar o que vem para todos nós. Isso é o movimento natural da vida em direção à morte. Um dia tudo vai ter que acabar mesmo. Isso seriam os filósofos. Mas para aqueles discípulos de Cristo que estavam andando com o Senhor, para cada um de nós, como nós reagiríamos diante das tempestades? Como nós temos reagido diante das tempestades da vida que batem à nossa porta, que adentram muitas vezes os nossos lares? A única saída, a única resposta é voltar-se para Cristo. Durante a crise relatada aqui em Mateus capítulo 8, 24, as perspectivas de vida e de futuro dos discípulos minguaram. As esperanças se esvaíram. A morte estava no encalço, o desespero se abatia sobre eles. É nesse momento
que eles reconhecem a sua vulnerabilidade e recorrem àquele que tem todo o poder nos céus e na terra. Eles certamente já tinham tentado lutar com todas as suas forças e o seu conhecimento náutico para vencer aquelas ondas. Eles já tinham tentado de todas as formas vencer o bravio mar, mas não estavam conseguindo. Por mais que lutassem, mais água entrava naquela embarcação, mais a sensação do perigo e da morte os alcançava. E aí eles viram que a solução não estava mais neles, a solução estava naquele que dormia. Em nossos dias, queridos, diante das dificuldades que enfrentamos, violência, desemprego, crise no casamento, medo do amanhã, tudo isso corrobora para gritarmos: Senhor, vamos morrer. Para algumas pessoas que já enfrentaram momentos de muito sofrimento e fragilidade emocional, quando uma nova crise se abate contra elas, a situação se agrava. Quando a gente passa por um problema pela primeira vez, a gente sofre e a gente consegue superar. Mas quando novamente a crise bate à nossa porta, quantas vezes nós já não ouvimos relatos em que casamentos estão em frangalhos, em que houve traição, não uma vez ou duas vezes, e aquilo desgasta o relacionamento, aquilo mina a credibilidade, a confiança. Queridos, o que fazer quando a tempestade chega até nós? Porque é fácil a gente olhar a tempestade chegando na casa dos outros, mas e quando essa tempestade chega até o nosso lar, até a nossa vida? Os discípulos voltaram-se para aquele que dormia. E o meu conselho, a minha orientação, que eu busco para a minha vida e para a igreja do Senhor é: volte-se para Cristo. Mesmo quando o mar estiver revolto, mesmo quando você não encontrar um porto seguro à vista, creia que é Ele que está cuidando da sua vida. É Ele que está no leme da tua embarcação e é Ele que te vai conduzir a este porto seguro. Ele te socorrerá. Esse é o testemunho do salmista quando diz: eu clamo pelo Senhor na minha angústia e Ele me responde. Quantos aqui já não poderiam testemunhar do socorro de Deus, no momento de angústia, no momento de provação, no momento de tribulação, e o Senhor foi até você e te amparou e te socorreu? Aquele mar revolto, aquela circunstância adversa, não poderia ser motivo de morte. E eu quero te dizer nessa noite, por maior que seja o problema que você está enfrentando, por maior que seja a luta que você está vivendo, isso não é para a morte, porque o Senhor da vida está contigo. O segundo personagem, queridos, que encontramos aqui, é o homem que dorme. O texto chama a atenção no versículo 24, que enquanto uma violenta tempestade abatia-se sobre o mar, de forma que as ondas inundavam o barco, Jesus, porém, dormia. Parece até uma comédia narrada aqui por Mateus. O barco está enchendo-se de água, os discípulos prestes a se afogarem, mas Jesus estava dormindo. Diante desse relato, queridos, uma outra história saltou à minha mente quando eu estava preparando essa mensagem. Quem não se lembra da história de Jonas no Antigo Testamento? Jonas havia embarcado em um navio e uma tempestade estava se abatendo contra aquela embarcação. E todos os marinheiros vêm até Jonas e dizem: acorde de seu sono, acorde seu dorminhoco, pois estamos perecendo. Essa é a mesma linguagem que encontramos aqui no Evangelho. Mateus está tentando sutilmente nos apontar e dizer: este homem, este Jesus é como Jonas. Por que ele está dormindo? Quando tudo parece desmoronar, ou aqui no episódio, quando tudo parece afundar, ele está dormindo. Assim como aconteceu com Jonas, Jesus nesta passagem está cansado. Queridos, Jesus havia ensinado o dia todo, indo de cidade em cidade, andando e ministrando as boas novas.
Ele entrou naquele barco para escapar das multidões e ter um pouco de descanso. E aqui nós aprendemos algo acerca de Jesus que é muito importante. Jesus é como você, é como eu, como cada um de nós. Ele estava cansado, daí o sono em meio à tempestade. Ele está dormindo porque ele é totalmente humano. E deixe-me dizer algo, Jesus Cristo sabe, ele sente o que você tem enfrentado. Se alguém que conhece as tuas dores, as tuas lágrimas, as tuas lutas, esse é Jesus. Ele sabe do teu cansaço, ele sabe das tuas dificuldades, das tuas decepções, dos teus temores, das tuas dúvidas. Ele sabe que você é vulnerável, ele sabe o que é morrer. Ele mostrou toda a sua humanidade. O Evangelho de Mateus nos informa que a tempestade está se tornando mais intensa. E Jesus está dormindo, cansado. O barco estava enchendo-se de água e os discípulos começam a dizer uns para os outros: vamos morrer. E Jesus dorme. Mas é exatamente no momento mais excruciante em que o pavor da morte se abate contra os discípulos, em que tudo parece mergulhado no caos, que Jesus se levanta, repreende os ventos e o mar e faz-se completa bonança. E aqui Jesus revela toda a sua divindade. Ele é Deus, Ele é totalmente Deus. Amados, essa narrativa nos mostra que Jesus é totalmente homem e totalmente Deus. Aqui está o homem que sente a sua dor, pois ele mesmo sofreu no seu corpo as dores da fome, do cansaço, do desamparo, as dores físicas de ser chicoteado, de ser pregado numa cruz. Mas também em Jesus nos é revelado o Deus da tempestade. Ele é o Deus do êxodo, que liberta o povo da escravidão do Egito, a quem o salmista afirma no Salmo 136, dividiu o mar vermelho e fez Israel atravessá-lo, lançando o faraó e seu exército no mar, conduziu seu povo pelo deserto, feriu grandes reis e deu a terra deles como herança ao seu servo Israel. Este é Jesus. Ele sabe o que você sente. Em Jesus encontramos a maior empatia. Ele pode sentir a sua dor e não sucumbir ao seu desespero, porque Ele é Deus e Ele te toma pelas mãos e te ajuda. Então, nesta noite, se você está procurando por esperança, contentamento, coragem, é possível você se virar e olhar para Jesus. Lembre-se de Jonas. Sabe o que ele disse aos marinheiros? Peguem-me e joguem-me ao mar, e o mar se acalmará. Pois eu sei que é por minha causa que esta violenta tempestade caiu sobre vocês. Por conta do pecado de Jonas, veio aquele tormento, aquela tempestade. E ele pede que os marinheiros o lancem ao mar. E eles tiveram que jogar Jonas nas águas. Diz a palavra, lá no livro do profeta Jonas, que Jonas foi lançado nas profundezas, no coração dos mares. As águas agitadas o envolveram, o abismo cercou, as algas marinhas se enrolaram em sua cabeça. Diferentemente, queridos, Jesus não é lançado ao mar pelos seus discípulos. Os discípulos, no desespero, não pensaram que a culpa de tudo aquilo fosse algum pecado de Jesus. Certamente eles conheciam a história de Jonas, mas não. Jesus simplesmente se levanta, olha para tudo que estava acontecendo, com os fortes ventos que agitavam a embarcação, com as ondas impetuosas que se lançavam contra aqueles barcos, e diz: fiquem quietos. Ele repreendeu os ventos e o mar, e fez-se completa bonança. Sabe quem pode trazer paz ao teu coração quando ele está em guerra? É Jesus. Sabe quem pode suprir as tuas necessidades quando tudo te faltarem? É Jesus. Sabe quem pode te ajudar em meio às crises no teu casamento, no relacionamento dos teus filhos ou com os seus pais? É Jesus, porque Ele é amor. Enquanto Jonas teve que pular nas águas do julgamento, enquanto Jonas teve que sair daquele barco para salvar os marinheiros, Jesus Cristo deu a ordem e tudo se aquietou. Ele mostrou todo o seu poder.
Mas também, queridos, é importante mencionar Filipenses capítulo 2, versos 6 a 8, onde está escrito que Jesus, embora sendo Deus, não considerou que o ser igual a Deus era algo a que devia apegar-se, mas esvaziou-se a si mesmo, vindo a ser servo, tornando-se semelhante aos homens, e sendo encontrado em forma humana, humilhou-se a si mesmo, e foi obediente até a morte, e morte de cruz. Indiretamente, Jesus também se lançou, não no mar, mas se lançou na cruz. Se lá em Jonas os marinheiros foram guardados do perigo, na cruz do Calvário, todo aquele que confessa Jesus como Senhor e Salvador é guardado da perdição eterna, é livre do pecado e do inferno. Essa é a grande diferença. E aqui, queridos, algumas aplicações para a nossa vida. Certamente muitos daqueles que estão presencialmente nesse culto, ou assistindo pelo nosso canal do YouTube, são pessoas que estão passando momentos de provação, privação, dificuldades e crises na sua vida. E quando lemos lá em Mateus capítulo 8, verso 20, Jesus declara: as raposas têm suas tocas e as aves do céu têm seus ninhos, mas o Filho do homem não tem onde repousar a cabeça. Ou seja, Jesus disse que não tinha casa, não tinha onde colocar a sua cabeça. Ele sabia o que era passar privações e passar por dores. Alguns de vocês talvez estejam enfrentando a incerteza econômica, do desemprego, ou de não estar ganhando o suficiente para manter a sua família. Alguns talvez estejam sofrendo com algum problema de saúde, alguma enfermidade, alguma doença que tem consumido a sua energia, a sua alegria. Outros talvez estejam com problemas nos seus relacionamentos, casamentos em frangalhos, relacionamento em crise, apenas de aparência, acreditando até mesmo que não há saída, não há solução. Mas deixe-me dizer-lhes, aqui está a esperança, aqui está a solução para a sua vida, para a minha vida, que é Jesus. Ele tem todo o poder neste momento, durante as dúvidas e medos decorrentes de tudo que nós estamos vivendo. Seja qual for o teu problema, aqui está o homem que sente a tua dor, aqui está o Deus que te socorre, Ele é Jesus. Chegamos ao terceiro personagem, os homens de pequena fé. Quando Jesus se volta para os discípulos, ele diz: por que vocês estão com tanto medo, homens de pequena fé? Queridos, nós temos que olhar para esses homens de pequena fé, porque se no primeiro momento nós temos a tendência de censurar, de criticar os discípulos, aqueles discípulos que viram Jesus fazer tantas coisas, tantos milagres, e a gente às vezes diz assim: se fosse eu, se eu tivesse visto Jesus curar os cegos, se eu tivesse visto Jesus ressuscitar os mortos, eu não agiria como aqueles discípulos, não, seria diferente. Queridos, a primeira observação que a gente pode fazer com relação a esse terceiro personagem, homens de pequena fé, aqueles homens de pequena fé fazem uma pergunta a Jesus, lá no verso 38 eles dizem: mestre, não te importa que morramos? Esta certamente é uma pergunta que qualquer pessoa diante do sofrimento, diante da luta, poderia fazer. Os profetas no Velho Testamento muitas vezes inquiriam ao Senhor e diziam: até quando, Senhor, te esquecerás do teu povo, te esquecerás de Israel? Às vezes nós, quando estamos passando por uma luta, fazemos esse tipo de desabafo através de uma pergunta: Senhor, tu esqueceste de mim? Até quando, Senhor? Tu não estás vendo que eu estou morrendo, que eu estou sofrendo, que eu estou padecendo? Por que você não se importa comigo? O que você está fazendo diante do meu sofrimento? No entanto, queridos, o que nós aprendemos nesse relato é que quando você vê o mal, quando você vê o sofrimento, quando você vê a morte cara a cara, olhe para Jesus. Se o medo te alcança, se o pavor te faz derreter, olhe para Jesus. Os nossos irmãos no passado, que enfrentaram as feras nos coliseus romanos, que foram queimados vivos, que tiveram a sua cabeça
decepada pelo machado ou pela guilhotina. Os nossos irmãos que sofreram torturas atrozes, esses amados irmãos não olharam para o pavor da dor, do sofrimento, eles olharam para Cristo. A nossa sociedade é uma sociedade que às vezes nos faz viver um evangelho rasteiro, superficial, água com açúcar. Porque na mínima dificuldade, na primeira decepção, nós começamos a murmurar contra o Senhor. Parecemos até mesmo o povo de Israel, que depois de ver todos os milagres realizados pelo Senhor para tirá-los do Egito, logo se lembram das cebolas do Egito. Olha, lembrar da cebola, eu vou dizer, viu? Cabra devia estar com muita vontade mesmo de voltar para o Egito. É querer justificar a sua volta por qualquer coisa. Mas entenda, a resposta do cristianismo não é uma filosofia, a resposta do cristianismo não é uma ideologia, a resposta do cristianismo é uma pessoa, a resposta do cristianismo é Jesus, o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores. Olhe para este homem, olhe para Jesus. Deixe-me dizer, se Jesus é como os evangelhos afirmam que Ele é, se Jesus é Deus da tempestade, o Deus que está acima de toda doença, o Deus que está acima da morte, o Deus que pode levantar e derrubar reinos, se este homem realmente é tão poderoso, se Ele é realmente tão grande para fazer o que a Bíblia diz que Ele pode fazer, então Ele pode ter razões para permitir o nosso sofrimento nesta vida, que nós não entendemos. Pode ser que você não aceite o momento, a circunstância adversa que você está vivendo, mas aprenda a descansar no Senhor. Assim, quando dissermos, Senhor, Tu não te importas comigo, Tu te esquecesses de mim, Ele vai te responder, você não pode ver todas as coisas que eu estou fazendo, você é muito pequeno, você faz parte dos homens de pequena fé, mas eu continuo te amando. Apesar de você não entender, apesar de você não esperar do meu socorro, eu continuo te amando. A segunda observação, queridos, que nós podemos fazer nesse terceiro personagem, que são os homens de pequena fé, é o que fazer quando a nossa fé é tão pequena. Jesus chamou aqueles discípulos de homens de pequena fé. Nós vimos, queridos, que os discípulos vão a Jesus e falam, o que você está fazendo, cara? Você não vai acordar, você não vai nos ajudar? Jesus responde, se a sua fé é tão pequena, se a sua fé é tão fraca, olhe para mim. Queridos, Ele diz à tempestade para ela ir embora e a tempestade vai. Se aqueles discípulos fossem gentios, gregos, e recorressem aos seus deuses em meio a uma tempestade, e não obtivessem nenhuma resposta, poderia ser que alguém dissesse, a sua fé é tão fraca. Os deuses que vocês estão servindo não vão fazer nada por vocês, porque vocês não têm fé mesmo. Vocês não acreditam o suficiente, vocês não se sacrificam por eles. Vocês não ofereceram sacrifícios, holocaustos, que eles se agradassem. Vocês não deram o suficiente, vocês não fizeram boas obras suficientes. Mas, queridos, na história relatada por Mateus, o relacionamento com o único e verdadeiro Deus, a resposta para aqueles que enfrentam a tempestade em suas vidas foi outra. Jesus interfere trazendo a solução do problema, apesar da pouca fé dos discípulos. E eu quero te dizer nessa noite, apesar da tua pequena fé, da tua minúscula fé, Deus é Deus, Ele continua agindo. É Ele que se levanta, repreende o mar, o vento e diz, aquiete-se, acalme-se. E o vento aquietou-se e fez-se completa bonança. Apesar da pequena fé daqueles homens. Jesus não esperou que aqueles homens pudessem evoluir. Que aqueles homens pudessem crescer na fé para repreender o mar. A ação de Jesus não se limitava ao poder que aqueles homens pudessem adquirir. Mesmo que hoje, muitos que estão nos púlpitos de igreja, pregadores, coaches, falem acerca do poder que nós temos. Nós não temos poder nenhum. Todo o poder é dele. Todo o poder pertence ao Senhor. Assim mesmo que as suas lutas sejam enormes,
mesmo que os seus problemas estejam consumindo as suas forças, mesmo que o medo esteja corroendo por dentro a sua vida, você olha para a sua fé, veja quão pequena e fraca ela é, mas esteja certo que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam, segundo os seus propósitos. Aqui está a lição: não é a qualidade da sua fé que te salva, é o objeto da sua fé, é Jesus. Jesus veio porque todos nós somos, na melhor das hipóteses, parte desses discípulos de pequena fé. É Jesus Cristo que nos salva. A sua salvação é segura, não na força da nossa crença, mas porque nós somos fracos, é que somos fortes, porque dependemos mais dele. O Senhor da tempestade entrou na última tempestade, a cruz do Calvário, porque você e eu nunca poderíamos vencer a morte, porque você e eu nunca poderíamos ter os nossos pecados perdoados, se ele não enfrentasse aquela última tempestade na sua vida. E ele foi vitorioso, e porque ele vive, nós podemos crer no amanhã. Não é a qualidade de sua fé, é o objeto. Olhe para Jesus. Eu não quero dizer com isso, queridos, que nós não devamos crescer em fé. Precisamos confiar cada vez mais em Jesus. Mas o nosso Deus age apesar de nós, porque Ele é Deus. A terceira observação que nós fazemos acerca dos homens de pequena fé tem o objetivo de responder à seguinte pergunta: quem é este que até os ventos e o mar lhe obedecem? Se você reler em casa todo o capítulo 8, você perceberá que Jesus realizou grandes milagres durante todo aquele dia. Nos versículos 1 a 4, Jesus está curando o leproso. No versículo de 5 a 13, ele cura um homem paralítico. No versículo 14 e 15, ele cura uma mulher de uma febre mortal. Nos versículos 16 e 17, ele expulsa muitos demônios. Tudo isso em um só dia. Jesus, ele é Deus sobre as doenças, ele é Deus sobre os desastres, ele é Deus sobre os demônios, ele é Deus sobre a morte. Nada é impossível ao agir do nosso Deus. E aí, Mateus, inspirado pelo Espírito Santo, ele pinta um quadro da vida que ainda está por vir. A pergunta: quem é este que até os ventos e o mar lhe obedecem? E a resposta é: ele é o homem que veio trazer o reino. Ele é o homem que veio implantar o reino de Deus nessa terra. O reino onde as lágrimas serão enxugadas. Esse é o reino que está por vir. Os seus milagres são profecias de que ele está voltando. Mas Jesus está aqui e agora através do seu Espírito Santo. Ele veio num primeiro momento, não para simplesmente dar o pão, para tirar os homens da tempestade, mas para ser o pão da vida descido dos céus, como diz o hino da harpa cristã. Ele veio para ser a sua esperança, ele veio para ser o desejo do seu coração, e assim, ele diz aqui diante da tempestade: mesmo que você esteja sucumbindo em meio às águas que são esmagadoras, não tenha medo, porque como diz o salmista, ainda que você ande pelo vale da sombra da morte, o Senhor está contigo, Ele não te abandona, Ele está ao teu lado, mesmo em meio às lutas e crises. Ele jamais nos prometeu livrar dos problemas. Nós não estamos numa redoma, protegido das crises, mas temos a promessa que mesmo passando por dificuldades, o Senhor está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. É nele que nós podemos confiar. E assim a pergunta que Jesus está fazendo a todos nós nesta noite, a você que está nos acompanhando pelo YouTube: mesmo que você esteja vivendo um tempo de tempestade, mesmo que você esteja como que sucumbindo em meio às águas, a pergunta que ele te faz é: quem é o teu tesouro? Quem é a tua esperança? Quem é o desejo do teu coração? Se você vier até ele, mesmo sendo um homem, uma mulher de pequena fé, como aqueles discípulos, não tenha medo. Ele vai te dizer: quem vier a mim, eu jamais rejeitarei. Esse é o chamado de Deus para as nossas vidas.
Este é Jesus, aquele que jamais nos desampara, aquele que jamais deixa de nos socorrer. Podemos às vezes não entender o momento que estamos vivendo, podemos até não aceitar o momento que estamos passando, mas apesar de tudo isso, o Senhor diz para você e para mim: tem de bom ânimo, eu venci o mundo. E o convite que o Senhor faz nessa noite é para que você o conheça, para que você o faça Senhor e Salvador de sua vida. Eu não sei se há entre nós alguém que ainda não tenha confessado a Cristo, alguém que ainda não tenha feito este, a quem os homens perguntaram: quem é este homem? Este é Jesus. Se você que está nos acompanhando também no YouTube ainda não confessou Jesus como Senhor e Salvador, não adie isso. Essa é uma decisão inadiável, é algo que precisa acontecer hoje, agora, nesse momento. Feche os seus olhos, meu amado irmão, nós vamos estar orando ao Senhor. Se você ainda não confessou a Cristo como Senhor e Salvador, se você é mais um no meio da multidão, que está apenas acompanhando para ver os milagres acontecerem, para se deslumbrar com os ensinamentos de Jesus, eu quero te dizer nessa noite, que esse Jesus, ele não é apenas uma pessoa diferente, não é mais alguém que possa te surpreender, mas ele é o Filho de Deus que pode te salvar.